Bom dia, senhores! Mais um FC no ar. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, se vocês puderem já dar um feedback de som e imagem, por favor. E a gente já começa aqui com o programa. Que isso, o pessoal tá perguntando da Ilana que participou. Né? Murilo Barquete, o que vai ser hoje, Murilo, aí de comida? Bom dia aí, Murilo. Sacanagem falar de comida. Não é sacanagem, né? Falar de comida. Situação complicada. O pessoal já falando de Banco do Brasil, gente. Teve gente que mandou e-mail perguntando, questionando. Assessores, vocês poderiam também indicar aí, falar se tá tudo ok. Mas vamos lá. Eu abri a sala de commodities, então foi isso, estava errado. Eu vou de feijoada. Caraca, que feijoada isso. Agora eu durmo a tarde inteira. Obrigado, Guto. Um dos assessores no Drive também. Obrigado aí, Edson Visão. Obrigado aí pela participação. Deixa eu só pegar aqui as informações. Hoje é dia de feijoada? Que isso? Caracas, agora deu fome. Acontece às quartas e aos sábados. Né? No Rio não tem dia pra feijoada? Domingo. Não tem dia de semana não pra comer feijoada. O feijão é preto já, né? Aqui bota feijão preto, o pessoal acha que é feijoada. Feijão preto, feijoada. Feijoada por conta do Danilo, é isso aí, Danilo tem que pagar hoje, tá fazendo hoje 24 anos e 12 meses, né? Ele não vai sair da cidade nunca. Thiago da Acte também e tal. Hoje tem lasanha de frango, o Milo tá falando aqui. Olá, que beleza, tô falando de comida aqui. Mas não comprou da Brasil Foods, né? Que o pessoal falou que as vendas estão caindo nesse sentido. Vamos comentar aqui de vários ativos. Fala rapidinho só de... Banco do Brasil, tá? Que teve gente questionando. A gente já falou na reunião matinal, mas repetindo, saiu a informação de que o Fundo Soberano Brasileiro, né, ele, para ajudar a meta fiscal ali, ele venderia ações de Banco do Brasil. E aí piscou isso cedo, antes da abertura no broadcast, a gente informou. E a princípio, a notícia que saiu agora, às 11h45, é que o Fundo Soberano ele vendeu no mês passado 1 milhão de ações, o equivalente a quase 24 milhões de reais, né, segundo os dados na CVM, e que a participação dele somada seria de 3,86%. Então, ela teria aí um bom volume para vender, o que pode continuar pressionando as ações. A gente vem falando sobre isso já, quem avisa amigo tiver que ter banco, era Itaú, né? E isso já seria negativo para ele, não teria... Tudo a questão do ajuste, a dificuldade aumentou, né, algum tempo para cá, vai ter o recesso agora, vai ficar tudo para depois de agosto. Sem dinheiro, né? Então, vai precisar achar outras fontes aí. Pode ter pressão em BBAS, já tá tendo, né, na verdade. É isso aí. Hoje é dia de disco voador com arroz e feijão. Beleza, só agora aqui virou... Sala gourmet, impressionante aí, pessoal falando. Mas vamos lá, vamos começar. Pão de açúcar, tanto o Thiago Dati quanto o Neto estão perguntando. O ativo até parece que parou de cair e começou a mostrar uma melhora. Eu ainda não compraria, ainda acho. Só falando que o som tá meio baixo, João Baldi, mas não tá pra todo mundo não, João. Vê aí, tenta aumentar aí, mas acho que tá todo mundo aqui. Ainda não compraria, ainda enxergo outros ativos em uma posição melhor, a competição com o Carrefour. Saiu só a prévia veio um pouco melhor no segundo tri em relação ao primeiro, mas a inflação também foi mais alta de alimentos. Mas mesmo assim ela não consegue repassar a inflação, então ficaria ainda fora do ativo. Pessoal falando de Kroton, né? Kroton aí caindo mais. O Vaz comentando aqui, parece que a intenção de compra da Kroton não fez bem a ela. O que a gente pode falar um pouquinho, né? Sobre hoje... DMEC, INSPER, aquilo tudo que a gente você pesquisou hoje. Hoje de manhã saiu essa notícia de que a Kroton e a Ânima das Abertas teriam interesse na compra do IBMEC por cerca de 700 milhões de reais. Para a gente lembrar o histórico, o IBMEC está basicamente no Rio, BH e Brasília, e INSPER em São Paulo. O Haddad, ele tem 40% do IBMEC, mas é dono do INSPER. Então ele colocou ali, tinha uma cláusula geográfica ali de que o IBMEC não poderia vir para São Paulo até 2016.
que obviamente vai vencer daqui a pouco. E muito já se falava dele vender a participação dele no IBMEC. Então, já que ele não vai conseguir impedir essa entrada em São Paulo, talvez uma saída seria já vender a participação dele, etc. Então, está especulando aí interesse da Croton e da Anima. Em termos de perfil, talvez seja um pouco mais condizente com o perfil da Anima, que faz aquisições e tem faculdades um pouco de qualidade um pouco melhor, com marca maior, etc., do que uma Croton. Então, talvez a sinergia seria maior na Anima. Agora, vai precisar entender se de fato vai ser esse preço, qual que vai ser o preço. A questão é que Croton agora é um momento bom em termos financeiros, porque vai entrar o caixa da Uniaselv, né? Cerca de 1 bi de reais ali, então você teria espaço, e o Galindo já comentou que esse dinheiro ou seria distribuído em dividendos ou recompra de ações ou até alguma aquisição que parece aí que está no radar, essa do IBMEC. Então no final talvez seria um pouco melhor para a Anima, por conta de perfil, etc. Mas a gente precisa entender um pouco mais de valuation, o que é o quanto que ele está pagando, porque os dados da IBMEC não são abertos, né, para a gente entender o que é lucro, o que é EBITDA. Mas de qualquer forma vai ficar aí no radar, e talvez o pessoal esteja penalizando o Croton justamente por conta desse perfil ser um pouco diferente, talvez está pagando um pouco de prêmio, e num momento de mudança do FIES, onde você tem pressão de caixa, etc. Enfim, talvez o pessoal esteja juntando essas informações e preferindo uma aquisição pela Anima do que pela Croton, por isso que a Anima outperforma Croton. Mas vamos ver o desdobramento disso daí. Boa, vamos lá. O Gamer está perguntando se a gente acha que vai sair a redução do rating já nesse final de semana. Eu acho que sim, tá? Tá me perguntando se até sexta-feira, eu acho que sai a redução. Não perdem do grau de investimento, mas sai. O governo agora está preocupado com a perspectiva, o outlook. E eu acho que deveria vir um outlook negativo para dar uma chacoalhada e ver se o governo toma alguma atitude. A Eletropaulo está esticada? O Ale Rodrigues está perguntando. Eu acho bastante esticado. O que fez subir foram justamente esses reajustes tarifários, né? Mais de 70% subiu a conta de luz aqui em média em São Paulo, mais um reajuste em julho, não teria o ativo. Se teve alguma notícia nova em Gol, nada novo. A notícia nova dessa semana é do aumento de capital, com a Delta entrando com uma parte, a família Constantino entrando com outra, 300 milhões de dólares de crédito, né, garantido, de empréstimos garantidos pela Delta. A emissão de ações a 7,20, mas nada novo, não gosto do setor. Até já respondendo ao Schirmer, né, quais as perspectivas que se projetam a Delta pelo investimento na Gol e a Azul pela... Eu não gosto, eu acho... Lembra, né? Eu sempre cito isso, né? As empresas vão acabando aqui no Brasil, no mundo, né? O setor aéreo é normal. Você tem as empresas novas, com leasing mais barato, aviões mais modernos e novos, sem o passivo trabalhista, e aí elas conseguem sobreviver nesse primeiro momento, nesses primeiros anos. Abrem capital, é aí que o acionista controlador coloca dinheiro no bolso, depois parte para a derrocada. Lembrando que a Gol, se eu não me engano, ela tem 13 anos, foi em 2002, é isso, 2001 que ela foi fundada, 2000, 2001, alguma coisa assim, não tem 15 anos, eu acho. E está passando por um processo novamente, o aumento de capital toda hora precisa. A TAM já acabou, virou LAN do Chile. E se a gente voltar 15 anos atrás, tinha Transbrasil, VASP, Varig, aí a TAM acabou se tornando mais forte, depois entrou Gol, ficou TAM e Gol dividindo espaço, porque as outras acabaram, né? Lembrando que Gol comprou a Varig, pô, se vocês lembrarem disso, então, aí depois você teve a entrada da Avianca, depois da Azul, hoje você tem 4 companhias, né, aéreas no Brasil, a TAM da LAN, a Gol provavelmente vai acabar entregando para a Delta, e a TAM, a Azul, tudo bem, ainda aqui brasileira, e a Avianca, que é estrangeira também, né? Controle estrangeiro. O Nobre está perguntando, Celso e Kim continuam com a visão de Ibovespa para baixo? Obrigado. Eu tô pessimista, ainda acho que pode sofrer mais com, não só com a perda do grau de investimento depois, mas no curto prazo, essa redução e perspectiva negativa para o outlook do grau de investimento. E você, Ricardo? Fora o preço do valuation, né?
Concordo. O que tem segurado um pouco o Ibov é a questão de liquidez mundial, né? A gente está vendo aí para ativos de risco ao redor do mundo o mesmo movimento. Então isso que tem segurado, porque se for ver, as perspectivas macro estão muito ruins ali, o pessoal pagando mais caro no Ibov não faz tanto sentido para a gente, mas enquanto tiver liquidez pode sustentar aí esse patamar, mas assim que começar a normalizar, por exemplo, juros lá nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, pode ter uma fuga grande de capital. A gente continua bem cético, tem mais trigger para baixa do que para alta, né, no Ibov. Você está falando que a transmissão estava ruim aqui, algumas pessoas, você abriu alguma coisa? Pregão ao vivo. Algumas pessoas perguntando, só imagem, falando que tá picotando de alguns, 2 ou 3 falando isso. Mas vamos lá, fale sobre a Ambev, é um bom ativo, mais resiliente, mas não é barato. É extremamente caro, a gente gosta, tá na carteira de dividendos. Itaú está caindo hoje, todos os bancos estão caindo, principalmente com esse receio aí de Banco do Brasil, acaba puxando um pouco os outros ativos também. A gente segue gostando de Itaú. O Minério está perguntando se o Brasil perdendo o grau de investimento, qual o pior cenário que você enxerga para os papéis e dólar? Você acredita quantos por cento na perda, né, do grau de investimento? Acho que perde o grau de investimento, mas não é agora. A Moody's deve rebaixar, mas sem perder o grau, botando perspectiva negativa, que a qualquer momento ela pode rebaixar. O dólar, para mim, sobe e a bolsa cai. E aí, qual o nível de bolsa vai depender do dólar. Lembrando que ano passado, em março, a bolsa tocou o low ali em reais, 45 mil pontos. Pode ir para lá? Pode, mas vai depender do dólar. Naquele momento o dólar era 2,36, era abaixo de 2,40. Então em dólar era 19 mil pontos. Agora a bolsa em dólar está abaixo de 19 mil pontos. Então, mas cairia sim, com a perda do grau de investimento. Eu calculo que seria agosto, setembro, no máximo setembro, a perda do grau de investimento no Brasil, porque vai ter que revisar a meta de superávit, que não vai entregar. Está com recesso agora no Congresso, é importantíssimo. Então tudo vai ser votado só em agosto. Tá precisando votar agora, não, joga para agosto. E tem quase que certeza, minha opinião, oposição vai jogar sempre esse ajuste para o lado. Não vou fazer para piorar a situação ali de popularidade da presidente Dilma. O que você acha? Ricardo Kim? Concordo, vai continuar mais, principalmente esse negócio, o pessoal boicotando umas reuniões do Levi ali para deixar para depois, a questão do ICMS, enfim. Vai ser aos trancos e barrancos mesmo e com ruídos daqui para frente. Só perguntando, vamos lá, Sabesp, o Vete perguntando, a disparada forte Sabesp vai ferrar muito carteira short? Estou para manter? Não, por isso é uma carteira, a gente não é um par, mas é óbvio que prejudica nesse sentido, mas a gente segue, Sabesp a gente tem 15%, né? 10 ou 15? 10%. É a menor posição. Por isso que a gente tem a menor posição em Sabesp, receio de short squeeze, mas por enquanto não mudamos. Surgiu essa notícia aí de possível reajuste, né? Essa notícia, tá, o Sobral, Cenoura do Sobral, de que poderia dar um novo reajuste de preços de 7,5% para as tarifas aqui em São Paulo. Então, esse é o problema. E por isso que a gente carrega uma carteira, né? Porque, por um lado, o Sabesp deu uma subida, enfim, mas siderúrgicas caíram bastante, Vale, Petro deu uma recuada também, então por isso que a gente gosta dessa diversificação, uma cobre a outra, e no longo prazo a gente acredita que deve performar pior que nossa carteira long. Isso aí. Por que gosto está caindo tanto, Guia da Bolsa? Vale a pena arriscar uma compra, Ricardo? Não vale a pena, começando pelo final, mas porque ela está caindo, obviamente, primeira questão é a questão do setor, muito fraco, tanto em aços planos quanto longos. A gente está vendo aí real estate indo muito mal, a parte de planos como um todo também, enfim, atividade econômica muito fraca, isso impacta diretamente a Gerdau. Ela tem uma exposição ali aos Estados Unidos, mas não é o suficiente também, tá reportando resultados satisfatórios lá fora, mas não é o suficiente para segurar aqui dentro, que ainda é a maior parte
do EBITDA da empresa e deve piorar. No primeiro tri a gente já viu um resultado ruim, domesticamente deve piorar. Outra questão é questão societária e governança corporativa. A gente teve aí, primeiro tem uma questão de OPA aí, enfim, eles fizeram uma manobra para aumentar a participação Goal, né, na GGBR3 via swap, enfim, é um aumento de participação disfarçado para não disparar uma OPA. E está se falando já na CVM de os minoritários contestando isso, então isso seria ruim, porque ela teria mais desencaixe de caixa, etc., no momento que está difícil. Outra questão aí também, falando mais da Gerdau como um todo, foi essa compra das participações nas controladas, as participações remanescentes, gastando quase 2 bi de reais no momento onde o endividamento só sobe, o setor está muito ruim, então todo mundo se questionou por que esse timing, por que fazer isso agora, esse desencaixe de dinheiro tão grande, e gente especulando já que nessas controladas que venderam a participação por esse valuation relativamente alto, estaria aí a família. Enfim, então, se você juntar um panorama macro ruim e mais essas questões de governança trazendo mais incerteza, é por isso que está caindo. As questões macro vão continuar, a questão de governança traz preocupação, por isso que a gente não gosta de estar posicionado no papel. E a gente já vem recomendando ficar fora. A gente acha que talvez CSN e o ZIM tenham mais espaço para cair por conta de valuation, mas também GBR não é um ponto de entrada agora. Por conta, se não tivesse ali uma questão de governança, etc., poderia até começar a chamar atenção por conta de valuation, mas você tem que colocar isso aí na conta. Então a gente de novo recomenda ficar fora. Quem tem e quer continuar, no mínimo fazer uma proteção aí para Goal ou GGBR. Boa. Celso, é quase certo que a Moody's vai rebaixar o rating do Brasil. Sim, mas ainda permanece como grau de investimento, tá, SMP? O que ainda não está nos preços ativos é a agência colocar o Outlook. Concordo? Concordo. Perspectiva negativa, ou mesmo ainda não está nos preços ativos um rebaixamento mesmo do grau de investimento do país. O Warren Fish está perguntando se ele pensa para longo prazo em dobrar a posição dele em Vale, caso caia abaixo de 14. É hora ou não? Ricardo Kim. Para longo prazo, assim, Vale a gente comenta no curto e médio prazo ficar fora, etc. O valuation não está uma barganha, enfim. Agora, se você está olhando de fato um longo prazo, um horizonte maior ali, de novo, essa queda aí abre até oportunidade, porque se você olhar daqui 2 anos, vai ter passado o ciclo de investimento forte da Vale, ela vai ter um custo bem mais eficiente, ela vai estar muito bem posicionada. Nesse meio tempo, você vai ter mineradoras de alto custo fechando as portas. Talvez o ciclo da commodity ali esteja em outro patamar, com o preço do minério num patamar um pouco mais alto, não digo nem $100, mas um patamar um pouco mais racional. E nesse momento ela vai estar muito bem posicionada. Então, você olhando mais para frente, se você quiser aumentar a participação, acho que vale começar aí, mas não encher a mão agora, porque tem ainda espaço, tem ainda um pouco espaço para queda ali, principalmente por conta de valuation. Mas dá para ir fazendo e montando posição, porque quando você está olhando o longo prazo, o timing importa muito menos, né? Então, você começar a montar a posição agora, esperar talvez uma possível queda, que é o que a gente está esperando, e completando a posição, talvez essa seria a estratégia mais interessante, de novo, para o longo prazo. E uma estratégia mais interessante ainda seria ir montando posição e fazendo fences de curto prazo para uma possível queda de curto prazo. Essa seria, ao nosso ver, uma estratégia ideal ali para aumentar a posição em Vale. Eu não sei quando fica disponível a bonificação, não foi em ações, eu não sei, foi 10%, tem que checar no site do Itaú. Sei que ficou ex na segunda-feira, se não me engano. Perspectiva do setor de distribuição de energia, a mesa private está perguntando. E eu ainda sou bastante cético, o volume de energia vem caindo, principalmente aquelas mais expostas a indústrias, né? O caso Eletropaulo, Energias do Brasil, está tendo uma queda. A Energias do Brasil anunciou que no segundo tri caiu quase 8%, o segmento industrial. E o segmento pessoa física cresceu 0,7% ano contra ano. Mais industrial, quem é mais exposto? Eletropaulo, entre Energias do Brasil, Light, por exemplo, tendem a sofrer em termos de volume. Eu sou pessimista.
olhando o segmento de distribuição e também de geração de energia. Se a Moody's rebaixar o rating soberano do Brasil, ela deverá fazer o mesmo com os bancos brasileiros. Isso pode puxa todo mundo para baixo esse SMP. Se rebaixar. E outra coisa, o que é importante para bancos em termos de rating é a captação. O CDS, que nada mais é do que o Credit Default Swap, que a gente explicaria de forma bem simples, que nada mais é do que o risco, digamos assim, de um país da default ou não, saiu de 147 pontos há um ano atrás para 257 pontos agora. Então, isso mostra que uma boa parte já estaria. E os bancos, né, todas as empresas estão captando com um nível de risco mais elevado. Mas a gente segue recomendando Itaú pelo nível de preço do banco que negocia 8 vezes lucro. Frigoríficos a gente não gosta do setor, mas se tivesse que ter, era Minerva. O VET, Celso, hoje Porto Seguro cai 2, a oportunidade de compra você esperaria? É melhor esperar o Moody's, né? A gente gosta, mas prefere Sul América, tá? Sul 11 a Porto Seguro. O XP acha que o Fed sobe os juros ainda esse ano? Por enquanto, sim, mas eu particularmente diria que seria dezembro, não seria setembro. O que vai depender são justamente os dados econômicos por lá, né? A Moody's não... O guia da bolsa, Celso, nesse momento a Moody's não rebaixaria o rating, certo? Acho que sim, mas por enquanto não. Você rebaixa o rating, não perde o grau de investimento, mas você rebaixa o rating. E o problema é o outlook. O não rebaixamento poderia fazer a bolsa cair mais ou a bolsa já precificou isso? Não, diferente, o problema vai ser o outlook. Se vier um outlook negativo, acho que pode sofrer mais. Se não rebaixar, a bolsa anda, né? Se não rebaixar nenhum grau. Mas a gente já está olhando, acho difícil não rebaixar. Se fosse agência de rating, não colocaria isso. SLC a gente não acompanha devido à liquidez, acho que negocia R$400 mil, R$600 mil de dia. A gente não acompanha ela. Kim, você conseguiu verificar algum motivo fundamental sobre a queda da Suzano forte nos últimos dias? Você tinha falado, né? O que teve de Suzano foram alguns bancos aí gringos revisando EBITDA, enfim, e performance de resultado agora para o segundo tri. Eles estavam esperando uma coisa um pouquinho mais agressiva e ajustaram um pouco para baixo. Acho que foi um pouco essa história aí. Por conta de aumento de custos, a gente teve uma parada, teve uma parada programada em uma das plantas. Enfim, a parte de papel aqui doméstica pode continuar performando aquém. Isso é um pouco mais do mesmo que a gente vinha vendo. Só que, de novo, para a gente, talvez o resultado seja levemente abaixo do que o mercado esperava, porque o mercado estava com um otimismo maior. Mas no geral, na figura geral da coisa, a gente ainda gosta do case de desalavancagem, está negociando a um múltiplo ok, principalmente para quem está fora. Entrar agora é um momento bem interessante, porque a gente não está olhando um resultado isolado de um trimestre, sim, a estratégia em nosso portfólio. A gente quer ter exposição a dólar. E a gente gosta e acha que o melhor veículo é Suzano, justamente por conta disso, de um possível otimismo do mercado. A gente até diminuiu o Suzano, a gente tinha uma concentração grande, hoje a gente tem 12%, a gente quis diminuir e diversificar com Fibra e agora Embraer, e até foi de certa forma acertada, mas a gente fica confortável ainda com uma posição em Suzano, a nossa maior posição na parte de exportação, e vale para quem está fora entrar agora para compor o portfólio. Sobre o setor de consumo não entraria agora, não, gente. Não falamos de Cielo, não teria nada para falar de Cielo, a gente continua gostando e achando interessante. Tem data para o resultado inicial da Moody's? Não tem data, não tem hora, não tem nada, não sabemos. Sobre inflação SMP, sim, mas é como o consumo vem caindo fortemente, a gente vem demonstrando isso, e isso deveria enfraquecer a inflação olhando mais para frente. Isso foi um dado de hoje, né, IPCS e GP10, mas ainda tendo pressão ainda de alimentos, teria que checar o porquê, nossa área macro para passar isso para a gente, mas alguns outros dados arrefeceram e a inflação, olhando mais para frente, é de uma queda para o ano que vem, principalmente por conta do menor consumo. Ver se teve aqui mais alguma informação que eu não vi, mais alguma pergunta. Teve uma pergunta de Pomo. Falem, por favor, de Pomo. A gente não gosta, principalmente da dinâmica do setor que a gente está vendo agora.
pesados aí, as vendas e produção caindo muito forte. Na questão de pomo ainda a gente não tem uma definição muito clara daquela questão das autorizações das linhas interestaduais, então a gente prefere ficar fora. É aquela questão, aquele ativo que caiu bastante, está num nível de valuation bem menor do que foi no passado, mas deve continuar, porque por enquanto a gente não está vendo nenhum ponto de inversão muito claro. A gente prefere ficar um pouco de fora de pomo, assim como o Rapt, enfim, o racional é bem parecido, apesar delas fazerem coisas diferentes, mas tá ali na parte de bens de capital, a gente prefere ficar fora, tá? Mesmo depois dessa queda forte. Sobre o Cosan, o problema dela foi justamente não só a interferência governamental, né, mas o volume de venda de gasolina e diesel. Acho que dá para manter, não realizaria agora o prejuízo, não manteria um pouco. O MLH, Celso, de acordo com o vídeo relatando a Petrobras, tu acha que a Petro pode ter um topo de alta ainda antes de notícias e qual patamar ela pode atingir? MLH, análise técnica, eu e o Kim, a gente não comenta, o que a gente pode falar é por fundamentos, né? E por fundamentos acho um ativo extremamente caro, um ativo extremamente endividado e não teria ele. Mas aí nosso call é fundamentalista, até tanto é que no próprio, você está falando do meu bate-papo junto com o Figueiredo, é muito mais sobre isso que eu falo. Ele fala da parte técnica, totalmente parte de fundamentos. Grendene a gente não olha, Zanck, a gente acaba não olhando, mas é outra que deve passar por um processo aí de ajuste por conta das vendas no varejo cada vez menores. O SMP sobre o Fed, o que acontecia antes? Antes não tinha as reuniões lá gravadas, né? Aí tinha uma discussão ali intensa, a visão de cada um. Como passou a ser gravado e eles publicam isso para todo mundo, eles passaram a não falar, então ficou um negócio muito mais complicado, né, prever o que vai acontecer nas reuniões do Fed. A gente acredita que suba esse ano, eles já falaram que mesmo com a inflação baixa, tende a subir. E eu tenho minhas dúvidas se sobe esse ano, talvez em dezembro, mas tenho minhas dúvidas se subiria esse ano. Sobre B2W, volume morto não teria, não gosto do segmento. Paranapanema a gente não olha. E B2W não teria, no atual momento, e-commerce, cenário altamente desafiador e problemático. Precisa muito dinheiro de capital de giro ali. Lojas Americanas é diferente, é um outro negócio, lojas próprias. A BB Seguridade a gente segue gostando do ativo, mas no setor de seguros até uma preferência hoje no curto prazo seria Sul América, Sula 11, BB Seguridade a gente segue otimista. Vamos lá. E notícias de Ultrapar, né, o que eu falei até de Cosan, né, ela sofreu aí nos últimos dias, talvez semanas, muito por conta de um volume menor de venda de gasolina e diesel nos postos de combustíveis, os famosos Ipiranga. Bradesco comprando HSBC e venda em primeiro momento, depende do valor. Se pagar 10 bi, ok. Se pagar 14 bi, negativo. Eu também acho, não pode descartar, Ana Lúcia, a alta de juros esse ano nos Estados Unidos. Acho que vai se tornando cada vez mais improvável, mas não pode dizer que não elevarão por lá a taxa de juros. A gente vai ficando por aqui, né? Hoje, quinta-feira, o pessoal foi mais fraco aí nas perguntas, audiência e tudo mais. A gente volta amanhã na nossa reunião matinal. Obrigado pela audiência, a presença de todos, um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal, bom almoço e até amanhã.